Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Quero saudar a todos que nos ouvem e também nos assistem neste momento e desejo que a mensagem de hoje faça sentido na sua vida, que traga paz e sabedoria e que o Espírito de Deus esteja conosco. Iniciamos este momento ouvindo um hino de louvor e adoração a Deus. Estar em tua companhia, perdoa, ó Senhor, o meu pecado. Não quero mais viver de ti afastado. Restaura, ó Senhor, a minha vida, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, a minha vida. Senhor, nossa família, o ódio e as brigas deixaram ruínas. Perdoa, ó Senhor, a indiferença que gerou em nós tanta carência. Restaura, ó Senhor, nossa família, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, nossa família. Louvamos-te, Senhor, com gratidão, pois da cruz Jesus traz salvação. Louvamos-te, Senhor, de coração, pois da cruz Jesus traz restauração. Louvamos-te, Senhor, pois digno
Filho tu és, e agora nos rendemos aos teus pés. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor, a ti rendemos honra e louvor. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor, a ti rendemos honra e Para a mensagem de hoje, o texto bíblico que eu escolhi é do Evangelho de Marcos, o capítulo 10, o verso 35 a 45, no qual eu passo a ler. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram: Podemos sim. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar-se à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos, têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A meditação de hoje tem como tema mania de grandeza. Como em nossos tempos de hoje, as pessoas têm essa mania de grandeza. E Jesus ainda completa dizendo: E entre vocês não pode ser assim. Vimos no texto lido há pouco que enquanto sobem para Jerusalém, Jesus vai anunciando aos seus discípulos o destino doloroso que o espera na capital. Mas os discípulos não o entendem. Entre eles há uma disputa sobre quem é o mais importante. Tiago e João, os 2 irmãos, seguiram Jesus desde o início do seu ministério público. São os seus primeiros companheiros, junto com Pedro e também André. Eles abandonaram tudo, a família, a profissão, para estar com Jesus. Eles são filhos de Zebedeu, e sua mãe, talvez, seja Salomé, que provavelmente era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Tiago e João podem ser primos de Jesus, seus parentes
pertencentes à família. E por isso, acham que pode ter direitos de precedência sobre os outros. Portanto, a pretensão dos dois irmãos parte do raciocínio que as relações importam. Ou, quem indica, importa. Então, é preciso reivindicar o seu peso. Quando Tiago e João pedem a Jesus para se sentarem, um à sua direita e o outro à sua esquerda, esses discípulos estavam pensando que Jesus estava indo para Jerusalém para tomar o poder. A religião judaica lhes havia falado sobre a promessa de Deus que um dia restauraria o reino de Israel, impondo a sua vontade, a sua lei, e assim arrancar deste mundo todo tipo de violência, a injustiça e atrocidade. A hora da glória era a hora do julgamento do mundo. Mas Jesus, no entanto, fica desalentado com o pedido deles. Vocês não sabem o que estão pedindo. E quando Jesus pergunta, por acaso, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles respondem afirmativamente, sim, podemos. Mas quando outros 10 discípulos ficaram sabendo desse atrevimento de Tiago e João, pedindo um lugar à esquerda, à direita de Jesus, o ambiente ficou muito tenso. O grupo estava mais agitado que nunca. A ambição os dividiu. Jesus precisa chamar a todos mais perto de si e precisa deixar bem claro o que ele deseja de seus seguidores. Jesus lembra que as brigas pelo poder são frequentes entre os que querem mandar neste mundo. O ambiente político está cheio de traições, de luta por favorecimentos pessoais. Mas Jesus é categórico. Entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o que queira ser grande entre vós, que seja vosso servidor. E o que queira ser primeiro entre vós, que seja escravo de todos. Jesus deixa as coisas bem claras. Entre vocês não deve ser assim. A igreja não deve ser igual ao ambiente político. Os relacionamentos entre os seguidores de Jesus devem ser bem diferentes. As pessoas cristãs não devem repetir na comunidade ou na igreja as estruturas e formas de poder do mundo. Por isso, a liderança de uma comunidade está aí não para mandar, mas estão aí para ajudar o grupo, ajudar a comunidade a cumprir a sua tarefa de ser uma comunidade que agrada a Jesus. A Igreja de Jesus deve olhar para a realidade, mas compreender o seu chamado de estar a serviço. A Igreja é uma instituição que deve espelhar o Deus que está a serviço. Qualquer outra busca por poder dentro da Igreja, que não seja o poder de servir, é uma atitude que desagrada e decepciona a Jesus. Portanto, o Evangelho que hoje chama atenção para as relações humanas e para o comportamento dos seguidores e seguidoras de Jesus. Uma pessoa cristã deve praticar os valores e ensinamentos de Jesus e, com isso, diferenciar-se do comportamento e dos valores desse mundo. Geralmente, quando escutamos esse texto, é fácil condenar a mania de grandeza de Tiago e João, mas não julguemos depressa demais a ambição desses dois irmãos. Esta passagem do Evangelho põe-nos na presença de uma pretensão secreta que habita também entre alguns seguidores e seguidoras de Jesus ainda hoje. Também hoje, Jesus tem muitos discípulos que gostariam de reinar com ele no reino dos céus, mas poucas pessoas dispostas a carregar a sua cruz aqui na terra. Muitos
querem partilhar com ele a sua santidade, mas poucos com ele querem suportar o sofrimento. Muitos com ele querem comer e beber, mas poucos com ele querem jejuar. Todos querem alegrar-se com Jesus e poucos querem sofrer com ele. A fé em Jesus deve nos inspirar para o serviço, para a compaixão e para o cuidado. A fé em Jesus precisa promover em nós o florescimento do amor, o amor com o qual Deus ama toda a sua criação. Uma pessoa de fé em Jesus tem posicionamentos e se comporta de uma maneira que chama atenção na família e na sociedade. Isso não quer dizer que a pessoa cristã precisa se afastar do mundo. Não é isso. Jesus quer que vivamos no mundo, que participemos de tudo que quisermos, mas que sejamos sal e luz, que sejamos notados por nossa maneira de ser, de pensar e também de viver. Uma das coisas que todo mundo nota é quando uma pessoa cristã se comporta de maneira diferente dos ensinamentos de Jesus. Quando ela ouve falar do amor de Deus, mas ela fala palavras de ódio. Quando ela ouve falar do perdão de Deus, mas ela não se dispõe a perdoar os outros. Sobre essas coisas, Jesus diz hoje: entre vocês não pode ser assim. Muitas vezes é difícil perdoar alguém que nos fez uma maldade. Perdoar essa pessoa não significa que eu devo ser amigo dela. Se essa pessoa me pedir perdão, isso não significa que eu devo esquecer o mal que ela me fez, mas significa que eu devo dar-lhe uma chance, para que ela demonstre com suas novas atitudes que ela realmente se arrependeu. Defender interesses não é errado, mas isso deve ser feito com ética, com competência, não com trapaças e nem com mentiras. Manifestar sua opinião é necessário e importante, mas não desrespeitando ou ofendendo quem tem uma opinião diferente da minha ou então da sua. Portanto, Jesus quer chamar a nossa atenção sobre o nosso comportamento no mundo. Jesus quer nos dizer que nossas atitudes e nossa maneira de viver nesse mundo têm relação com a nossa fé e deve espelhar a qualidade da nossa fé. E isso é algo muito importante neste mundo, onde a alma da humanidade está doente. Está doente porque o excesso de materialismo, essa vontade desenfreada de acumular mais e mais, e em consequência de consumir mais e mais, diante de milhões e milhões de famintos e sedentos, essa realidade torna nossa alma anêmica e doente. Muitas pessoas já não sentem a dor do outro. Muitas pessoas já perderam a inteligência cordial, a sensibilidade pelo padecimento dos outros, de tanta morte e sofrimento. Nem mais sabemos chorar face aos milhares que morrem pela violência ou pela fome. Por isso, Jesus nos lembra hoje que seus seguidores e seguidoras têm um papel muito importante nesse mundo. Devemos resgatar a cordialidade, o respeito, a convivência fraternal, na diversidade, a solidariedade entre nós e com quem também é de fora. Jesus quer ver entre nós pessoas que praticam a sua palavra durante a semana e não somente no dia de culto. Jesus quer ver em nós que somos seus discípulos e não uma mera imitação. Precisamos ser pessoas que alimentam a fé do outro. Nesse sentido e dessa maneira, pedimos que a palavra de Deus sustente em nós a nossa fé e também nos mostre o que Jesus espera de nós. Amém.
Chegamos ao final de mais um programa. Me despeço desejando que o Espírito de Deus se faça presente em nossas vidas todos os dias. Amém e até breve. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão,